fiz um filme agora sobre os fotógrafos lambi-lambi lá da praça. Sabe aqueles que fazia com uma caixa? Bem antigo. Eles ficavam na praça do... Eles ficavam na Praça Ari Coelho, que eles imprimiam, faziam a impressão ali na hora, dentro dessa caixa escura. E aí, quando eu trabalhava no museu, a gente descobriu uma caixa lá que foi doada, só que ela estava sem o tripé, sem nada. E aí a gente falou, pô, vamos contar a história das pessoas a partir da caixa de lambi-lambi. Daí a gente começou a fazer uma convocatória e tal, e apareceram, a gente achou 3 deles vivos. E um deles doou uma pra gente, tá inteirinha, tem até a lente, a camisa, que é onde eles entravam dentro da caixa para fazer a foto. E aí a gente vai lançar o filme dia 1º de novembro, é um curta de 10 minutos. Isso é bom. É. Pode começar? Aham. Quando eu estava fazendo jornalismo, eu trabalhei numa produtora audiovisual, uma das poucas que tinha aqui, que o diretor era um cineasta, era o Cândido. E aí a gente ficava, o editor lá à tarde na produtora, não tinha nada que fazer, e eu tinha que ficar lá porque de lá eu ia para a faculdade. E a gente começou a assistir muitos filmes, ele tinha ido na época para a União Soviética, né? Então a gente assistia, à tarde a gente pegava aquele cinema clássico soviético, ficava lá assistindo e tal. Quando eu cheguei no processo de fazer meu trabalho da faculdade de jornalismo, falei que eu queria fazer um livro, assim, como meu trabalho de conclusão de curso, que eu não queria uma tese, né? Eu não queria alguma coisa mais teórica. E aí eu até pensei em fazer sobre o movimento estudantil em Campo Grande, porque era muito forte, né? A gente tinha a União Campo Grande de Estudantes, foi a época em que a gente conquistou o passe livre para os estudantes na capital, né? E aí eu estava empolgada, até peguei alguns livros assim para fazer sobre o tema e tal. E aí o meu professor orientador pegou e falou assim, não, vai fazer sobre as salas de cinema. Você está trabalhando numa produtora, com um cineasta, e tem um caminho. E aí eu pensei assim, não tem, né? Porque naquela época, já era o começo dos anos 2000, quase todas as salas de cinema de rua de Campo Grande estavam fechado. E aí ele falou assim, não, vai. E eu encontrei a professora Maria da Glória Sarrosa, que é uma grande referência, né? A professora Glorinha no Mato Grosso do Sul. E aí ela começa a me contar, né, a história das salas de cinema, o cinema que tinha na frente da casa dela, que era o Rialto. Então, assim, os 2 livros, eles são muito baseados no relato das pessoas que viveram esses espaços de cinema, porque os registros até então eles estavam fragmentados. E antigamente as salas de cinema em Campo Grande que era o principal espaço de encontro, de entretenimento das pessoas. Então por isso que eu começo pelo jornalismo e pela literatura. Eu nunca pensei que eu iria estudar e produzir cinema. E aí nesse processo de fazer o livro, eu tinha muito material de arquivo que eu fui pesquisando e acabei fazendo um filme, que é o mesmo título do filme, né, do livro, Sala de Sonhos, que traz imagens das salas de cinema de Campo Grande. Esse daí é hoje, o Plaza tá assim ainda, aí é 2021, a gente conseguiu entrar lá para tirar foto. Então, um filme meu que mistura as imagens de arquivos que você já tinha por causa do livro. Exato. E um processo de ir atrás, né? Do hoje. Isso, do hoje, né? Então a gente tem essas imagens antigas e as imagens que eu já tinha na pesquisa. Quando a gente tinha essas salas de cinema, que era o único espaço que as pessoas tinham para ir, era um momento muito potente do cinema, né? Que era o lugar que elas tinham para se divertir, encontrar pessoas e tal. Antigamente, os relatos que a gente tem é que as pessoas iam no cinema de manhã, né? Que assistiam o período da tarde, por exemplo, séries que eles iam no final de semana, daí assistiam o próximo episódio no próximo final de semana. Então tinha essa expectativa de continuar indo aos cinemas nos finais de semana, nesses processos de matinê. E que é muito interessante, né? Porque assim, é um entretenimento que hoje, né, se a gente falar assim, vamos para um cinema de rua de manhã ou à tarde, né, que hora foi? Isso é muito estranho para os dias atuais. O primordial mesmo, assim, o que acabou com os cinemas de rua, e principalmente
cinema nas cidades pequenas foi a popularização da televisão, porque a TV acaba levando esse entretenimento para casa das pessoas. Na sequência a gente vê a chegada, né, do videocassete, depois dos aparelhos de DVD e por último agora os serviços de streaming, né, os filmes pela internet. Quando a prova da escola de cinema veio a Campo Grande, eu estava fazendo a pesquisa do meu segundo livro. Eu fiz a prova sem saber de nada da escola, sem saber o que era Cuba, sem saber nada. Foi esse cara, dono dessa produtora que eu trabalhava, o Cândido, que trouxe a prova da escola. Até quando a gente faz, a gente escolhe a carreira já, né? E eu fiz para documentário porque eu gosto muito de pesquisar e descobrir coisas, né? Eu queria encontrar pessoas e saber de histórias, enfim. Então, a escola, ela foi criada na intenção de que pessoas do mundo que não tivessem a oportunidade de estudar cinema tivessem ali a oportunidade. Então, ela forma a gente para voltar. Né? Ela assim, a gente volta também no interesse de cumprir uma missão que foi dada, né? Lógico que o primeiro ano que eu voltei, eu falei, não vou ficar aqui, né? Não tem o que fazer aqui, né? Não tem área de trabalho. É o que todo mundo, quando eu falo que faço cinema, que as pessoas falam assim, mas tem cinema aqui, né? Então, aí minha mãe ficou muito doente, faleceu, e eu fiquei meio que cuidando do meu pai, assim, para ele, né, não ficar muito deprimido e tal. E acabei ficando. E logo depois, no começo do ano seguinte, 2014, eu consegui o recurso para fazer o filme da Delinha, que é a Dama do Rasqueado. Então eu achei que também ia terminar esse filme e ir embora. Né? Eu falei, vou fazer esse filme e vou... E aí eu fui convidada para coordenar o Museu da Imagem do Som. E aí acabei ficando lá 7 anos. Né? Então eu comecei a fazer o mestrado quando eu estava no museu ainda. Abriu uma oportunidade em cinema latino-americano e caribenho e era uma modalidade à distância. E a gente tinha aula sincrônica com professores do mundo todo. Anterior a isso eu tinha tentado um mestrado, mas era em comunicação. Eu me senti num processo de regressão, porque eu estava voltando, vamos dizer assim, para o jornalismo, né? E não queria. Então eu deixei o mestrado. E aí quando apareceu esse, eu falei assim, opa, esse é interessante, eu quero fazer. Então essa era mais por uma vontade que eu tinha de continuar estudando. Eu queria voltar a estudar. E aí eu terminei o mestrado, na verdade eu saí do museu primeiro, porque no começo desse ano, é um processo que acontece em todos os governos. Quando muda de governo, os cargos de confiança, comissionados são exonerados. E eu fui exonerada e eu tinha uma expectativa que eu ia voltar para o museu. E essa recondução acabou demorando muito e aí eu tive um start assim de que eu não queria mais voltar, né? O trabalho no museu era muito bom, era uma coisa super satisfatória, né? Todo o trabalho que a gente fazia enquanto servidor público. Só que eu saindo de lá eu percebi o quanto eu deixei de fazer, vamos dizer assim, a minha carreira, os meus projetos, né? Uma das questões muito difíceis nesse processo foi a questão financeira. Por quê? Porque quando você está empregado, você tem o salário todo mês na conta. E aí quando você vai para o processo de produção independente, de você ter uma produtora, é isso, né? Você tem que se organizar muito financeiramente, você tem que construir essa finança. Então eu tenho muito que fazer projetos, ir atrás e tal. Então assim, no começo foi muito difícil, mas eu sempre recebi convites ótimos assim, né, para trabalhar em televisão e tal. Trabalhos freelance, mas sempre a partir da minha empresa, que daí virou o meu objetivo a Sonhares Filmes, né? E agora também nesse processo, né, de entender os editais, e tá tendo muito, assim, que a gente nem dá conta. Então, assim, o ideal é que você tenha, no mínimo, 4 projetos. Um que você esteja finalizando, um em execução, um esperando recursos de um edital e um projeto formatando, assim. Se você olhar, assim, objetivamente no Mato Grosso do Sul, quem vive disso é 2 pessoas, assim, né? 1, 2 pessoas, porque ou as pessoas estão vinculadas a um trabalho similar, numa produtora que trabalha com publicidade, por exemplo, num canal de televisão, alguma coisa. Ela tem um emprego para se manter e acaba fazendo cinema, produzindo audiovisual, ou ela está numa relação similar, assim, de trabalho, né? Por que fazer, né, é tão importante ter uma produção regional?
Quando as pessoas assistem um filme que conta uma história mais próxima dela, ela gera uma relação de empatia. E aí, como é que as pessoas absorvem esse filme numa relação de proximidade à vida dela? Então, por que a gente tem que filmar o Mato Grosso do Sul e mostrar esse filme para as pessoas? Porque o cinema ele tem um aspecto muito mais criativo e uma intenção narrativa de ser muito mais poderosa do que o telejornalismo, de outros veículos audiovisuais. E aí, quando elas veem o contexto da vida delas nesses filmes, ela passa a olhar de forma diferenciada essa realidade. A gente tem muito que aprender a olhar a nossa rua, olhar o nosso lugar para a gente ver o mundo, né? Então, essa construção do olhar, a construção da consciência do lugar dela a partir dessas imagens e dessa mágica que o cinema pode fazer. O que falta pra gente é fechar o nosso próprio ciclo regional. É até engraçado, hoje em dia quando a gente fala assim, de cinema regional é como se fosse uma região do país, que é o Sudeste, né? Então o cinema regional brasileiro é dessa região, né? Só tá ali em Rio e São Paulo. Mas tem um crescente processo de descentralização, né? De que o Brasil não está só nesses dois lugares. Tanto hoje, assim, o movimento cineclubista, como esses movimentos ou essas atividades que fazem com que o cinema chegue ao público, né? Porque é muito da educação de cinema, como é que você consome. E aí, quando você cria espaços de projeção, por exemplo, em universidades ou em espaços, né, de centros culturais e tal, que faz um chamativo para as pessoas, elas, de certa forma, voltam para esse lugar com o mesmo interesse de anos atrás, que é assistir um filme, que é, né, uma conversa, um bate-papo, encontrar pessoas, né? Tem o conteúdo do filme, claro, que é fundamental, importante, mas falando em termos de consumo, provocar a criação desses espaços é também provocar essa consciência do consumo do que, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, do que é produzido aqui. Eu acho que tem muita gente boa, com boas histórias produzindo. Eu acho que a gente precisa trabalhar muito esse processo de difusão e de distribuição desses filmes. A gente precisa criar plateias, né? Então, eu vejo com muito entusiasmo, assim, né? As pessoas estão se qualificando, né? Então, tem entrado uma mão de obra qualificada, né? E a sociedade está entendendo esse interesse, né, pelo audiovisual. A gente tem que sempre falar que a produção é vinculada ao consumo. Então, quando a gente vê que as pessoas estão consumindo, existe uma produção, existe um interesse, né? Aí, só aproveitar também para finalizar, eu queria que você assinasse, eu tinha pedido já, né, para você assinar tá. Esse meu. aqui. Eu achei interessante esse livro aqui, ele é só sobre relato, né? E esse eu fiz sozinha. Assinar um livro novamente, acho que é muito oportuno. Esse daqui eu fiz sozinha, né? A minha amiga já não estava aqui. A Neide, que é a que faz comigo, né? E você tem pesquisas de livro? Acho que você fechou o ciclo sobre Sala de Sonhos. Não, na verdade eu tinha interesse em publicar um livro sobre a produção. E como a gente começou pensando em fazer um livro sobre a produção cinematográfica e tal, e aí eu tinha interesse em publicar um livro sobre a produção cinematográfica no estado. Dois, três, né? Três. Eles não cortaram.
Não sei se pode cortar ou não. Agora Eu pode. tô gravando ainda.